Boa noite! Estou aqui mais uma vez para continuar com a nossa série Tons Vizinhos. E hoje temos a parte 7. Vou começar aqui tocando uma música. Bem-vinda, Larissa. Vou começar tocando uma música. Eu gostaria de saber quem reconhece, tá bom? Então vamos começar com música. Depois faço aí meus comentários junto com os tópicos que estamos trabalhando. Ok? Então, essa aula vai ser, uma aula que eu chamo de bate-papo, porque não dá para falar todas as coisas aqui. Então, é para ativar a curiosidade de quem está querendo aprimorar o seu conhecimento de acorde, de piano e assim por diante. O nome da música. Quem quiser depois me mandar, se identificou, se descobriu qual que é a música, me escreve aí no meu chat, como que chama? Nas mensagens aí no Instagram e tal. Então, o que acontece? Essa música, o nome dela, eu não vou falar em francês, eu vou falar em português. É chamada Hino do Amor. Vou ficar devendo o compositor. Depois eu trago o nome dele, porque realmente eu acabei não parando para pesquisar. E aí eu assistindo aí os comentários e vendo algumas coisas que aconteceram aí na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, apareceu a Celine Dion cantando essa música. Então, assim, foi muito top. E essa música eu conheço desde quando eu comecei a tocar piano. Assim, a data exatamente eu não vou saber, mas eu lembro que eu toquei muito essa música em casamento, sabe? Que a minha professora, Raquel Bianca, ela me deu algumas sugestões e essa música era a música do meu repertório. Inclusive tem tempo que eu não esbarro com essa partitura, mas a partitura ficou na minha cabeça. Talvez alguma coisa ou outra eu tenha esquecido, mas ela, acho que 90% ficou aí comigo. É uma música bem interessante. Vou estar falando sobre alguns acordes dela
porque estamos aqui falando sobre os nossos tons vizinhos. Então, é interessante, também pode aguçar a curiosidade de algum pianista aí de querer estudar também essa música. E quem não viu, gente, vale a pena, viu? Vale muito a pena, a mulher canta muito, claro que, né, Celine Dion. Mas assim, eu fiquei sabendo que ela estava com problema de saúde. Agora eu não sei falar o problema, mas é fácil de pesquisar aí no Google, vai estar falando. Então ela foi convidada para estar participando, para voltar a cantar, que ela tem os seus momentos difíceis. Nossa, foi uma apresentação, uma performance que eu gostei muito. Eu tinha visto que a Marta tinha comentado, a Marta Dourado Stork, e aí eu fiquei super curiosa de estar vendo no momento que eu pudesse parar para apreciar com mais tranquilidade. Bom, deixa eu ver aqui o meu roteiro, para eu não me perder. Como estamos aqui também na nossa... Digamos que estamos aqui dando as boas-vindas ainda, que o pessoal está chegando. Gente, as mulheres hoje arrasaram nos Jogos Olímpicos. Tivemos aí o vôlei feminino, que ganhou de 3-0. E tivemos também as meninas do futebol. Gente, eu assim, não acompanho muito, mas acompanhei o finalzinho, foi muito top, gente. E aí, o que aconteceu? O rapaz que estava, um dos rapazes, uma das pessoas que estavam fazendo a apresentação, a locução, ele falou que o Brasil não vai para a final, tem 16 anos. Olha que coisa, gente. Então, foi muito emocionante. Acompanhei um pouquinho, mas estou sabendo aí que tem várias pessoas que estão aí na semifinal, que vão participar, concorrendo medalhas. Ontem foi muito emocionante. Hoje eu fiquei super feliz, mas ontem até chorei, que foi muito top a coisa da Rebeca. Gente, as lágrimas vieram mesmo, porque é uma história linda dela. Top demais. Mas enfim, vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre os nossos acordes. Então toquei a música aqui, o Hino ao Amor. Tô devendo o compositor. Mas eu não esqueci, porque eu não consegui parar mesmo, tá? Pra estar confirmando não, que eu não lembro mesmo. Então, vocês também podem pesquisar, mas eu acredito que no próximo encontro eu vou querer falar sobre isso para não ficar devendo vocês. Bom, teoricamente, essa música está em Sol maior. Ela tem aqui algumas modulações, mas não vamos nos aprofundar nesse assunto de modulação, tá? Nesses nossos encontros. Então, comecei aqui, ó. Usei o Sol maior, né? Começou aqui com o acorde do tom mesmo que está. Ótimo. Aqui nós vamos ter um acorde de Si maior, Si, Ré sustenido no Fá. Eu coloquei aqui o Fá sustenido no baixo. A inversão que vamos, em algum encontro aqui que eu planejei, falar mais profundamente sobre ele. Aí eu vim para Mi menor. Mi menor é a relativa de Sol maior. Tá vendo que não é uma coisa assim do outro mundo? Eu brinco assim que não é um bicho de 7 cabeças. Só 3 cabeças, melodia, harmonia e ritmo. É uma brincadeira que eu inventei com os meus alunos. Mas enfim, não vou estar analisando a música toda, tá? Mas para vocês assim, sentirem aqui um pouquinho das coisas que eu tenho falado que tem muito a ver. E é uma música aí que foi usada aí na abertura dos Jogos Olímpicos, como eu falei no início, quem entrou depois não vai ver depois da gravação, quem olhar. Então a Celine Dion fez essa interpretação, foi muito interessante, eu gostei muito. Tava lá um piano de cauda e o pianista olhando para ela, foi uma interpretação que eu gostei bastante. Vamos continuando.
Sol maior, Si maior, Mi menor, Lá maior, tem aqui uma sétima menor, que eu usei o Dó maior, estou usando também uma sexta, ok? Porque a melodia está aqui, então um Ré no baixo, eu continuo, Sol maior com Si no baixo, aqui tem um acorde diferente, vamos aqui, esse acorde aqui, isso eu vou deixar para o dia que eu falar sobre ele, tá? Vou falar só sobre os que a gente está falando de tons vizinhos, de tons. Hoje eu até coloquei lá que eu vou falar sobre acorde perfeito maior e acorde perfeito menor. Acorde perfeito maior e perfeito menor. Acorde maior e menor. Usei de novo aqui Dó maior. Depois usei o Dó menor com o Lá no baixo. Vamos lá, estamos em Sol maior, eu usei aqui, ó. Vamos comentar aqui sobre quais que são os acordes que são os tons vizinhos de Sol maior. Já falei em outros momentos, mas vamos falar de novo, que a regra é a repetição é a regra do aprendizado. Sol maior, tom vizinho, temos Dó maior, vizinho direto, que está ali sob o 4º grau. O Sol maior está sob o 1º grau, que é a tônica, e o Dó maior é o 4º grau subdominante. Aqui no final desse primeiro trecho usei o Ré maior. Temos também o Ré maior, que está sobre a dominante, o 5º grau, Ré maior, lá no finalzinho. E eu usei aqui bastante as relativas. Lembra que eu falei no último encontro sobre os tons menores? Que a distância de um para o outro é de 3 semitons. Quando você está no acorde maior, você vai voltar, vai descer 3 semitons, ou um tom e meio. E quando você estiver no acorde menor, você vai subir 3 semitons, ou um tom e meio. Mas tem que ser realmente a terça, que pode dar alguma diferença no outro momento, se for fazer uma transposição, talvez nem todos aqui, enfim, nem todos têm interesse de fazer essa coisa de transposição, mas é uma coisa que não é tão complicada. Se a pessoa entender, ela abre as portas aí para coisas muito interessantes. E também pode fazer arranjos, quem quer mexer com esse lado criativo, isso é uma coisa muito interessante. É muito assim, tem esse mercado de trilhas sonoras de filmes, existe, até porque o nosso mundo, o nosso século é muito ligado nisso. Foi feita uma pesquisa, estava no meu livro de inglês, que é menos que 10% das pessoas no mundo que apreciam música, que apreciam jazz, uma música clássica, e quase assim, uns 90% o mundo do cinema. Temos um grande concorrente. Então usamos aqui, ó, voltando ao que nós estávamos falando. Então, o acorde relativo de Sol maior, que eu usei aqui nesse trecho que eu toquei, Mi menor, Mi, Sol, Si. Usei também Lá menor. Usei aqui o acorde de Dó maior com Ré no baixo. Se a gente fosse colocar uma cifra, seria interessante colocar a sexta também, tá? Mas, enfim, não fique muito preocupado com isso. Estamos aqui, como eu falei, no bate-papo. E as dúvidas podem mandar para mim, ok? Quando tem a dúvida é porque está aprendendo. É um ótimo sinal.
falar aqui qual que é aquele acorde que eu acabei me falando. Vamos analisar aqui, ó. Ré sustenido, Sol, Si. Si tá. Não vou entrar profundamente no mérito dele não, mas vamos falar um pouquinho sobre ele. Então temos aqui Ré. Não é de 3 em 3. É sim, só que tá invertido. Ré sustenido, Sol, Si. Si, Dó, Ré. Não dá. Si, Dó, Ré. Ré, Mi, Fá. Vamos ver aqui como é que a gente... Sol, Si. É isso mesmo. Sol, Lá, Si, Si, Dó, Ré. Isso aí. Isso. Então, olha, vou aqui analisar direitinho junto com vocês. Ó. Quantos semitons que tem do Sol pro Si? 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho uma terça maior. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tenho duas terças maiores. Então quando temos duas terças maiores, é um acorde que a gente chama de aumentado. Ok? 3 terças maiores, ficou o maior, todos os dois intervalos do acorde. Isso. Então, na cifra, eu colocaria assim, G, Sol, e colocaria 5 mais, ou 5 Al, de quinta aumentada, ok? Mas esse não é o nosso assunto, eu não vou ficar entrando muito no detalhe dos acordes aumentados hoje não, mas vai ter um dia que a gente vai fazer bastante coisa com eles. Que eu vou dar bastante exemplo sobre eles. Muito bem. Bom, essa música ela repete bastante os acordes, tá? Então eu não vou tocar ela toda, como eu falei já no início, é um bate-papo, não vou ficar analisando aqui a música toda. Se alguém quiser falar alguma coisa comigo, me chama aí no privado. Sobre essa música, sobre alguma dúvida, tá bom? Eu quero comentar aqui com vocês uma coisa muito legal que aconteceu ontem na música, que foi usada para a apresentação da Rebeca Andrade, lá na final da ginástica, acho que é ginástica artística, gente, da ginástica artística, se eu estiver falando errado, me desculpa, ginástica artística, ou ginástica, que agora me deu uma dúvida aí, na prova do solo. Então fiquei ali ouvindo a música, depois vocês escutem. É um exercício que eu estou passando para vocês, hein? Desafio. Tenta escutar a música. Eu não conferi se o primeiro acorde é um acorde maior. Eu depois vou sentar para fazer isso. Mas eu prometo que no próximo encontro eu vou dar a resposta com certeza para vocês. Mas assim, pela minha experiência, eu tenho para mim que o primeiro acorde ficou bastante naquele acorde. É um acorde perfeito maior. Que é um acorde mais alegre e tal. E ficou bastante ali, fez algumas mudanças teve algumas mudanças na melodia, ali na ideia principal do que a gente poderia falar que é o tema da música. E os graves ficaram ali no acorde maior, mas eu queria ter feito a conferência, eu não fiz. Agora, depois teve assim, uma mudança assim, do estilo ali da música e ficou repetindo uma notinha só. Aí eu queria também fazer um desafio para vocês ouvirem e tentarem perceber isso. Então, esse intervalo que eu estou também dando exemplos de algumas músicas que reportam alguns inícios. Vamos de novo. Eu estou dando alguns exemplos de músicas que reportam a alguns intervalos. Dei exemplos de terças maiores, do que eu me lembro. A segunda maior, se eu dei, eu não estou lembrando aqui certinho. Mas aí, essa notinha parada, agora eu não sei exatamente qual que é. Um tempão lá. Agora eu tenho certeza que é um semitom, essa nota aí, eu tenho certeza. Então, essa distância que aparece lá nessa música é uma segunda menor, que é um tom dissonante e tudo mais. Então fica aí o desafio para vocês.
para vocês ouvirem e curtirem um pouquinho aí desse universo dos sons. Aí. Legal. Antes da gente fazer a nossa revisão bem rapidinho, rapidamente, que eu gosto de estar falando sobre os assuntos anteriores, eu quero fazer um comentário, 3 comentários. O primeiro comentário, isso é uma brincadeira, claro, que não tem um termômetro para a gente saber. Digamos que eu tenho um defeito número 1, eu estou chamando de defeito número 1. Tá vivo? Eita. Um defeito número 1, que às vezes eu faço comentários com algum grupo, ou então com alguma pessoa, e aí depois que eu vou perceber que a pessoa não gosta. Então, realmente, eu estou prestando mais atenção nisso. Porque eu já comentei isso até com o pastor da minha igreja uma vez. Eu fico achando que todo mundo quer aprender um pouquinho mais. Que todo mundo quer aprimorar alguma coisa que já sabe. E nem todo mundo quer isso. Tem muita gente que está feliz já com aquele conhecimento que tem. Então eu tomei a decisão assim, de fazer uma avaliação antes. Mas eu esqueço bastante, eu esqueço muito. Então, assim, muitas pessoas falam que a gente não tem que ficar pensando no que os outros pensam da gente. Mas é inevitável, a gente pensa em algum grau, não tem jeito. Mas, assim, se eu pudesse ter a oportunidade de conversar com algumas pessoas que eu dei esses conselhos musicais, que não gostaram, eu gostaria realmente de me desculpar se eu tivesse a oportunidade. E também respeito se essas pessoas me acham uma pessoa crítica, porque eu não me acho. Eu me sinto uma pessoa que quer compartilhar a minha experiência. Alguma coisa que vá ajudar naquele contexto, no caso da música. Então, não me considero crítica, me considero professora. Na verdade, eu sou e me considero aluna também. Não sei tudo e tem muitas coisas que quero aprimorar ainda na minha vida. É uma coisa que eu gosto de fazer. E acredito que eu não estou só nesse caminho. Tenho muitos amigos e pessoas espalhadas por esse vasto mundo que também gostam dessas coisas. Gostam de estar aprendendo novos conceitos, ou então aprimorando alguma coisa que já trabalha, e por aí, e assim por diante. A segunda coisa... é uma frase que eu quero compartilhar, de que é o seguinte: quanto mais a pessoa busca conhecimento, mais ela vê que ela não sabe nada. Porque muitas vezes você se depara com uma situação, você fala assim, nossa, mas como assim? Algumas pessoas sabem, outras não. Eu já fiz também aula de violino e passei para viola. Na verdade, esse era o meu objetivo. E teve um dia que eu estava tocando num grupo, sofrendo, gente, estava sofrendo. E eu comentei com a minha amiga que estava tocando ao lado, que era segundo, ela estava fazendo segundo violino. É até minha xará, Carla. E aí eu comentei com ela, falei assim, nossa, mas eu estou sofrendo para tocar isso, está muito difícil, o que está acontecendo comigo? Aí ela estava prestando atenção a princípio na partitura dela. Ela olhou para mim e falou assim, mas também você está tocando, vai dar para exemplificar para vocês, mas, por exemplo, tem o braço aqui da viola e do violino, que tem uma posição semelhante para tocar. Ela falou assim, mas também você está tocando com esses dedos colados no braço da viola. Eu falei, gente... E aí eu soltei, aí fiquei ali, soltei um pouquinho. Gente, foi uma mudança tão grande. Eu fiquei tão mais confortável. Teria várias experiências para contar para vocês sobre isso. Tem a experiência do violão também, mas vou deixar para outro momento. Não é nosso foco. Uma coisa que eu
que eu falei, eu creio que foi semana passada. Quando eu digo assim, vamos tirar essas caraminholas da nossa mente, em nenhum momento eu estou falando que é fácil tocar música, que é uma coisa que você vai aprender da noite pro dia. Não é isso, não é essa a minha mensagem. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero comentar aqui é que é possível. É possível. Tirei esse tempo, esses encontros para estar compartilhando alguns conceitos que eu acho importantes. E gostaria de exemplificar. Na semana passada eu falei sobre o arroz. A pessoa aprender a fazer arroz é difícil? Depende. Se for a primeira vez, pode ser que a pessoa erre tudo. Mas com o tempo ela vai pegando prática. E mesmo quem tem prática queima arroz, papo arroz, tem gente que gosta do arroz papado. São várias emoções. Então, peguei um exemplo aqui. É difícil aprender inglês? É difícil aprender uma nova língua? E o português, então, que é a nossa língua mãe, que a gente tem a obrigação de saber falar? É algo que não é impossível, mas você precisa ter contato, interesse. Temos aí também o caso da matemática, regrinha de 3, contas de porcentagem. E aí, é muito difícil? Então, inclusive há um tempo atrás eu descobri que eu não precisava ficar fazendo tantas regras de 3. Eu fiz tanto essa conta que eu descobri uma fórmula. Eu fiquei, por que ninguém me falou sobre essa fórmula quando eu estava na escola? Tive que ficar aqui gastando tempo danado para fazer a regra de 3 de cada conta que eu resolvi fazer aqui. Vou dar só um exemplo, que ela não é de matemática. Mas vamos supor que a pessoa, ela quer saber a porcentagem que ela gasta, por exemplo, no supermercado. Aí o que ela vai fazer? Ela vai anotar essas contas e vai pegar o valor total que ela comprou, vai multiplicar. Você não quer saber a porcentagem? Você vai multiplicar por 100 e vai dividir pelo tanto que você ganhou. Então, assim, não dá uma certa revolta? Porque é uma coisa simples, mas não, a gente foi fazendo aquela regra de 3, ou então tem que usar a calculadora. Pode olhar que você vai fazendo a calculadora e vai dar certinho. Aí não precisa falar que eu fiquei me sentindo depois que eu descobri isso. Fiquei me sentindo, um pouquinho pode, bem pouquinho, né, gente? Pra não explodir nem estourar. Essa frase é de uma amiga minha. Então é isso aí, vamos fazer então a nossa revisão rápida, ok? Deixa eu trazer nossos quadros aqui. Então, vou sair um pouquinho aqui da cena. Essa revisão eu gosto de fazer. Então, como eu falei anteriormente, nesse meu último comentário aí de 3, eu separei 3 comentários para você, esse último tópico. Então, o que acontece? Se a gente bate um papo, se a gente para falar sobre isso, então as pessoas que gostam de tocar, que já têm um pré-conhecimento, a gente vai repetindo esses conceitos, até isso ficar mais tranquilo na sua mente. Na hora que falar aquele conceito, aquele tópico, você não precisa ficar analisando, pensando muito. Então eu coloquei aí para vocês, para a gente fazer a nossa revisão rapidamente, a escala maior, que é chamada também escala modelo. Tá vendo ali, ó? Começamos no dó e vamos até o outro dó. Aí eu marquei o tom de vermelho e o semitom de azul. Então, a gente tem as nossas escalas maiores e dentro dessas escalas surgem os acordes, que dá para você fazer um acompanhamento quando alguém está cantando uma música, dá para acompanhar
inúmeras músicas. Até uns acordes mais difíceis? Tem. Mas vamos começar. Quem não está ainda naquela prática de tocar, vamos começar com os mais simples. Como eu falei semana passada, pega ali o Inário Adventista, pega uma cifra ali na internet de uma música que você gosta e marca, por exemplo, os acordes que você conhece. Exemplo, maiores e menores. Estamos já falando um pouco mais sobre eles. Ah, apareceu um 6, apareceu um 9, apareceu um 2. Calma. Direciona para você aprender o básico. Depois vai ficar bem mais simples você acrescentar os outros conhecimentos. E é aquilo que eu falei. Tem alguns conceitos aqui que, se você tiver organizado num caderno, se você tiver ali bem organizado, quando você bater a dúvida, você vai até ali e vai te ajudar muito. Então, temos aí o exemplo de semitom, mi, fá e si, dó, semitons naturais. Ok? É a nossa escala modelo. Aí eu fiz aqui também o teclado. Fiz o teclado. Ok. Duas teclas pretas. Começa aqui o dó. Aí depois tem o semitom natural, intervalo. 3 teclas pretas, temos mais um intervalo natural. Mi, fá tá aqui, si, dó tá aqui. Ficou faltando aqui a continuação aqui do dó sustenido. Mas vocês entenderam. Eu falei que eu ia acertar, mas eu ainda não acertei. Só olhar também no piano, se você colocar aí no Google, teclado, vai aparecer. Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi. Vou descer, mi bemol, ré bemol, dó. Perceberam aí que tem algumas notas que têm os nomes diferentes, mas são as mesmas notas. Não precisa se desesperar. O que é mesmo um sustenido, semana passada eu falei um português muito bom, né? Mas vamos avançar. Às vezes a gente quer enfatizar o que estamos falando e falamos errado. O português não é língua fácil, não. Ó, então, o sustenido, hoje eu vou falar certo. O sustenido, ele sempre vai subir meio tom ou um semitom. E o bemol vai descer um semitom ou um bemol, ok? Temos aqui a ordem dos sustenidos. É bom que a pessoa grave isso daqui. Não estou me aprofundando aqui nas armaduras de claves, mas quem quiser, quem estiver precisando, é só me pedir, tá bom? Porque eu estou fazendo esses bate-papos do princípio que as pessoas já têm algum conhecimento. Ou então, também para quem está começando. Então, eu acho que é muito mais simples gravar aqui a ordem dos sustenidos. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Imagina que são duas palavras grandes. Primeiro, sustenido sempre é Fá. E a distância de cada sustenido é uma quinta. Então, Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E a ordem dos bemóis é o contrário da ordem dos sustenidos. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. A ordem dos bemóis vai ser si, mi, lá, ré, sol, dó, fá. 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 Então, o primeiro bemol é o si. E a distância para os outros bemóis é sempre de uma quarta. Então, si, mi, lá, ré, sol, dó, fá. Si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Para não passar despercebido, repetindo o que já falei em outros encontros, em outros bate-papos. Ah, por que que tem esses bemóis? Por que que tem esses sustenidos? Por causa da escala modelo que eu mostrei para vocês no começo. Por causa no caso do piano, porque tem alguns instrumentos que não tem esse formato, mas também eles utilizam-se do sistema que a gente chama temperado, ok?
Então temos ali 2 sustenidos no intervalo natural, 3 sustenidos no intervalo natural. Então o que isso significa? Que eu tenho sempre na escala maior, todas as escalas maiores, 2 sustenidos, 2 tons e 1 semitom. Depois eu tenho 3 tons e 1 semitom. Só você lembrar do teclado, ok? Eu vou acrescentar nos meus tópicos, falar um pouquinho sobre as armaduras de clave, que eu acho que é bacana, mas eu não coloquei ainda. Vou acrescentar, a gente vai fazer uns exercícios juntos. Então, essas escalas de intervalos, eu estou dando alguns exemplos. E aí, eu vou estar aqui falando sobre os exemplos que eu já tinha dado, tá? Porque o nosso tema hoje central é os acordes perfeitos maiores e perfeitos menores. Não se preocupe com esses nomes. Então aqui, ó, a escala modelo. Eu assim procurei na internet e não encontrei isso, tá? Mas eu gosto de fazer isso aqui porque eu acho que clareia tanto a mente da pessoa. Ó, a nossa escala, ela está aqui, só que eu quis escrever o dó sempre no início de cada trecho desse aqui, de cada intervalo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então você repetindo aqui, ó, primeiro você tem a primeira justa. Lembra que estamos enfatizando primeiros, quartos, quintos graus? Primeiros, quartos, quintos e oitavos graus, intervalos. Nesse caso aqui, os intervalos é o masculino. os intervalos, primeiro, a gente costuma falar no feminino mesmo, mas enfim, vamos começar de novo. Os intervalos de primeiras, quartas, quintas e oitavas vão ser justos, ok? E os restantes vão ser maiores. Terças, segundas, terças, sextas e sétimas. Então ali quando eu toquei o dó maior com a sexta, na música Hino ao Amor, eu toquei ali no tom, toquei ali um acorde de dó maior. Eu usei dó, mi, sol na mão direita e na mão esquerda eu usei o baixo em ré. E aí eu quis usar, porque a melodia naquele lugar tá na sexta. Então olha só, é o acorde de dó maior que tá aqui. A nota lá é a sexta maior. Então geralmente a gente vê na partitura apenas acrescentado o 6. Não se preocupa muito com isso. Se você quiser tocar só o acorde de dó maior também dá certo. Ok? Você tá ali acompanhando no caso. No meu caso aqui eu estava fazendo sol. Muito bem. Temos aqui o sol maior, que na verdade é a transposição aqui de dó maior. Fá maior, a mesma coisa. Um sustenido, lembra que eu falei agora há pouco? O primeiro bemol. Um fá maior. Esses bemóis, esses sustenidos existem para obedecer a ordem dos tons e semitons, que todos os acordes maiores têm essa distância. Ok, fiz essa revisão aqui. Começamos a falar um pouquinho sobre os tons menores também. Então, nosso tema é acorde perfeito maior e perfeito menor. Então, vamos revisar um pouquinho aqui também. Então temos ali, ó, a escala que nós usamos mais no nosso sistema, sei lá, 90% é muito usada mesmo. Temos aqui a escala de Lá menor harmônica. Tem um cachorrinho aí que tá judiando, tá? Fazendo concorrência comigo. Escala de Lá menor harmônica. A escala de Lá menor é relativa de Dó maior, porque eu desci uma terça menor, ou 3 semitons, ou um tom e meio. A nossa escala menor harmônica, ela sempre vai ter o 7º grau alterado. Mas tá vendo que ela aparece do ladinho da nota? Ela não tá na armadura. A armadura da relativa sempre é a mesma armadura do acorde
relativo dela. Se a escala for menor, vai ter a mesma armadura. Dó maior não tem armadura. Então Lá menor também não tem. Agora o compositor, ele é livre para usar esse Sol sustenido ou usar o Sol natural. Não quartel general, isso aí não. Vai depender da criatividade dele. É só uma coisa que é uma característica que vocês vão poder perceber. Se você pegar uma partitura, você vai poder perceber que tem muito, é muito mesmo. É uma característica muito grande da nossa cultura musical vigente. Aí temos ali Mi menor, que é a relativa de Sol maior, lembra do quadrinho anterior? Vai aparecer o Fá sustenido na armadura e o sétimo grau vai ser alterado. E Ré menor também. É a relativa de Fá maior. Vai ter um Si bemol na armadura, eu coloquei ali do lado, só para dar uma colher de chá, como dizem algumas pessoas. Né? Tem essa expressão, não sei se vocês já ouviram, mas aqui em casa falava muito meu pai e minha mãe. Acho que mais meu pai, não sei se é uma coisa do Espírito Santo, agora eu já fiquei em dúvida. Temos ali, do ladinho da nota, eu coloquei para dar uma ideia para quem quiser ter isso bem organizado no caderno, colocar no seu material. Aqui eu tenho outros exemplos que estou revisando, que são exemplos de tons maiores, no caso das escalas de intervalos. São transposições, eu coloquei de novo Dó maior, Ré maior, vai ter 2 sustenidos, no Fá e no Dó. E o Si bemol maior vai ter 2 bemóis, Si e Mi bemóis. Então, eu coloquei ali embaixo, eu coloquei em todos, quer dizer, ali embaixo é outra coisa, tá falando das terças, desculpa. Então é a mesma ordem, primeiros, quartos, quintos e oitavos, intervalos, são chamados de primeiras, quartas, quintas, oitavas justas, ok? Eu gosto muito disso daqui, porque no início, quando eu toquei a música, eu dei um exemplo para vocês de um acorde aumentado. Lembra? Ó. Isso. Aqui nós temos Ré sustenido, Sol e Si que eu toquei. Então, o que acontece? Tenho 2 terças maiores. A terça maior tem sempre 2 tons. Aqui embaixo, revisando, e a terça menor, 3 semitons. Então, exemplos estão escritos aqui, de terças maiores. Dó, Mi, terça maior. Dó, Mi bemol, diminuir, um semitom. Terça menor. Sol, Si, terça maior. Sol, Si bemol, diminuir a mesma quantidade, um semitom, terça menor. Fá, Lá, terça maior. Fá, Lá bemol, terça menor. Ré, Fá sustenido, Ré maior. Desculpa. Ré, Fá sustenido, terça maior, que está em Ré maior também. Mas eu estou falando aqui só do intervalo. E Ré, Fá natural, que eu diminui um tom, terça menor. Eu acho isso muito bacana. Então, por exemplo, quem entrou depois e quiser assistir a gravação, fazer um replay aí, vai perceber que eu fiquei ali um tempinho analisando, tá? Para não falar errado para vocês. Na verdade, aqui eu toquei agora invertido, Ré, Mi, Fá, Sol, uma quarta. Mas eu depois também fiz no estado fundamental. Aqui no caso, o estado Si, Sol, Si, Ré, no estado fundamental. O que é estado fundamental? Não preocupa com isso. Estado fundamental quando a nota está de 3 em 3. Sol, Lá, Si, Si, Dó, Ré. Mas esse Ré sustenido também poderia se chamar Mi bemol, mas aí não seria do Si para o Ré, não seria É aquelas regrinhas que tem hora que a gente também tem que seguir. Do Si para o Mi bemol é considerado uma quarta.
Não vamos analisar essa quarta agora. Vamos por partes. Então, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Fica muito mais fácil a gente cifrar as coisas, os acordes. Então, aqui no estado Lá também, só que estava invertido, tá? Eu botei aqui invertido, mas é o mesmo acorde, tá? Inclusive, eu toquei com, se eu não estou enganada, com... Ah, agora eu não vou lembrar, teria que tocar de novo. Toquei um baixo aí que faz parte desse acorde. Então aqui eu tenho uma terça maior e aqui também eu tenho uma terça maior. Então vamos lá, que também precisamos falar sobre o nosso tema de hoje. E eu não quero que fique muito longo o nosso encontro. Aqui rapidamente tem outro exemplo ali. Si bemol, Ré, terça maior, Si bemol por Ré bemol, terça menor. E temos aqui uma coisa aqui falando sobre acorde maior, as opções dele. Quando a pessoa vai ali mudando, eu quero mais alto, bota sustenido, então coloca um bemol. Então, por isso que é legal a gente ter de referência aqueles intervalos. Terça maior é muito importante saber para quem quer tocar acordes, tá? Então, ó, aumentou um semitom, vai ficar aumentado. Quando é segundas, terças, sextas e sétimas. E quando for diminuir, vai ficar menor, no caso de segundas, terças, sextas e sétimas. Diminuir mais um pouquinho, mas isso quase não é usado, tá? Mas, enfim, tô falando aqui para vocês saberem que existe. Então, diminuiu mais um pouquinho, diminuto. Pode começar a aparecer dobrado sustenido, no caso aqui é dobrado bemol. Enfim, não se preocupe muito com esses nomes, tá? Qualquer dúvida já sabe, é só me perguntar. Então, fazer uma pesquisa. E aí, quando for, no caso de primeiras, quartas, quintas e oitavas, aumentou, vai ficar aumentado. Diminuiu, diminuto, ok? Coloquei aqui uns exemplos de cifras para vocês. Toda vez que você quiser colocar o acorde maior, que também é chamado perfeito maior, você vai usar... Eu não vou escrever agora, sabe? Por causa que alguém me ajudou aí, foi o Fábio. Eu tenho que fazer antes, muito antes, as anotações, porque elas estavam aparecendo viradas, sabe? Então eu escrevo assim, do lado... de um lado da folha e depois eu viro a folha para aparecer certinho para vocês. Então eu não vou escrever aqui, porque eu tenho que pensar muito para eu escrever aqui no momento. Mas não tem mistério. Quando você quer cifrar o seu acorde maior, você vai usar a letra maiúscula. Olha lá, o Lá. Lá maior. Mas aí também existe, por exemplo, o Lá bemol maior. Lá maior é esse aqui. Lá bemol maior. Desse meu tom de todas as notas. É só pegar o A, colocar um B e já está resolvido. Acorde de Lá bemol maior. Ótimo. Temos ali Lá menor. Quando o acorde for menor, você vai usar a letra maiúscula e do ladinho você vai colocar um M minúsculo. Percebe? Não tem muita também complicação, é questão de acostumar. Vamos lá. Eu fiz mais exemplo? Não, eu só dei esse exemplo. Vou dar o exemplo falando mesmo. Eu postei aí no meu stories do Instagram uns exemplos. Eu tive ontem um pequeno acidente com o meu dedo, mas graças a Deus ele tá ficando bem, tá? E aí eu quis poupar um pouquinho hoje o meu dedo para melhorar mais rápido, ok? Então vou falar de boca mesmo, tá? Então vamos dar mais exemplos. Vou dar os exemplos que eu coloquei aí no meu stories. Será que eu vou lembrar? Acho que sim.
Eu coloquei o exemplo de Sol maior. Sol não. Ai, agora eu esqueci quais foram os acordes que eu coloquei. Mas não tem problema. É tudo transposição. Todos os acordes maiores, eles na verdade são chamados perfeitos maiores. Eu coloquei aí no enunciado aí que eu ia estar falando com vocês. Essa cifra, por exemplo, que eu dei o exemplo para vocês, dei o exemplo de Lá maior e Lá bemol maior, esses acordes são chamados perfeitos maiores. Só que aí na cifra aparece assim, que é o que é mais usado. Ok? Vamos dar mais exemplos aí. Mi maior. Mi, Sol, Si. Mi, Sol sustenido, Si. Vai ser, a cifra dele vai ser Mi maior. Ah, eu quero Mi bemol. Desse meio tom. Meio tom ou um semitom de cada notinha aqui. Então é só colocar o Bzinho do lado. B, já tá tudo resolvido. Esse é o acorde perfeito maior, é o acorde maior. Mi bemol, Sol, Si bemol. Eu fiquei de falar sobre o dedilhado. O dedilhado na mão direita vai ser primeiro, terceiro e quinto. Eu estou fazendo questão de mostrar esses exemplos, por enquanto, no estado fundamental. Já comentei nos nossos encontros atrás, em algum momento, sobre isso. E eu separei já ali no meu programa para estarmos falando e estarmos aqui dando exemplos, vocês vendo aqui o que eu vou fazer. O que eu estarei fazendo é das inversões, tá? Eu quero fazer isso num dia separado. Hoje eu vou falar só no estado fundamental. E quem gosta de tocar, quem já tem algum conhecimento, vai brincando aí. Pega o seu piano, pega o seu violão e você vai fazendo aí os seus acordes. Vai criando ele de 3 em 3. Perfeito maior. Mão direita, 1, 3, 5. Praticamente todos os acordes maiores eu uso isso. Entendeu? Então tudo é uma prática. As inversões têm dedos diferentes, tá? Não vamos nos apavorar. Vamos aprendendo por partes. É a melhor forma de aprender. Ok? A mão esquerda vai ser o contrário aqui, ó. No baixo, quinto, 5, 3, 1. Dó, Mi, Sol, Lá maior, todos eles, ó. A gente que acompanha coral e gosta de cantar, a gente faz vocalize e usa muito isso aqui, tá? Tô fazendo no estado fundamental, que tem aquela coisa de aparecer uma cifra com a barra. Outro dia vamos falar sobre isso. E quem gosta de tocar pode ir separando aí as músicas que vocês gostam. Quem quiser me mandar, eu vou escolher umas e no nosso 10º encontro, que vai ser o fechamento desse bloco, dessa série, estão os vizinhos. E eu vou estar tocando, vocês podem estar acompanhando aí. Dei 2 exemplos, quer dizer, dei o exemplo de Lá maior, Lá bemol. Eu falei que ia dar 3 exemplos, na verdade, no meu roteiro, mas não tem problema. Então, já dei o exemplo aqui de Lá maior, Lá bemol maior, desci, dei o exemplo de Mi maior, Mi bemol maior. Vamos dar o exemplo aqui de Si maior. Si maior, Si bemol maior. Agora vamos dar uns exemplos também de acordes perfeitos menores. Ah, mas antes, lembra que eu estou falando muito sobre a terça? Vamos falar sobre a formação dos nossos acordes perfeitos maiores. Acordes maiores, perfeitos maiores, é a mesma coisa. A primeira terça sempre vai ser maior e a segunda terça no estado fundamental, que é essa notinha de 3 em 3, essas notinhas de 3 em 3.
Dó, ré, mi, fá, sol. Lá, si, dó, ré, mi. Estado fundamental. Ok? Então, sempre a primeira terça vai ser maior. O que é uma terça maior? Formada por 2 tons ou 4 semitons. Pode colocar aqui, ó, comigo, ó. Mi, sol, sustenido, si. Mi. Aqui temos um semitom, perdão. Um semitom, 2, 3, 4. 4 semitons. Então, tenho aqui, ó, a primeira terça, 2 tons. Acompanhou aí, ó? E agora a segunda terça vai ser menor. Ó, então, venho aqui, ó. Um semitom, 2, 3. Percebe aí? No estado fundamental. E como será que é a formação do acorde menor, que também é chamado perfeito menor? É o contrário. A primeira terça vai ser menor e a segunda terça vai ser maior. Ok? Então estamos aqui, ó. Eu dei esse exemplo agora. Aí, olha só, vou diminuir aqui. Aí ficou o contrário, ó. 1, 2, 3. A primeira terça ficou menor, com 3 semitons ou 1 tom e meio. E a segunda terça ficou maior. 1, 2, 3, 4. 4 semitons ou 2 tons. Ótimo. Ok? Então, dei o exemplo aqui de Mi menor. Eu até toquei no começo, usei esse acorde na música Hino ao Amor, que foi tocada aí na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Depois vocês assistem, quem não assistiu. Com a Celine Dion e um pianista maravilhoso lá, piano de cauda, top de linha. Vamos dar mais um exemplo de acorde menor. Lá menor. Lá maior, a primeira terça, maior. Agora ficou o contrário. Ok? Agora deixa eu dar mais um exemplo para vocês. Vamos aqui. Tô pegando aleatoriamente porque eu coloquei no meu stories exemplos. 3 exemplos, só que agora eu não lembro quais que foram. Acho que foi Si maior, Si menor. Deixa eu colocar então Si menor. Ó, Si menor, Si maior, Si menor. Ok? Percebe que não é tão assim diferente? É tudo a pessoa se acostumar e ficar ali tocando, brincando, pegando uma música que gosta, circulando o que entende. Primeiro faz o que entende, deixa mais pra frente. Os outros números, tipo as sétimas, como eu falei. Citei elas no bate-papo da semana passada, o bate-papo 6. Quem quiser assistir que não assistiu ainda, tô vendo aqui vários amigos que estão entrando, só não tô cumprimentando vocês um por um para a aula não, para esse bate-papo não ficar gigantesco. Ok, então dei bastante exemplos. Vou dar mais um de Ré maior, acorde maior, acorde menor. Diminutos e aumentados, nós vamos ficar um dia falando sobre eles, um outro encontro. Agora vamos tocar a música final, tá? Eu quero tocar aqui uma música, eu não gosto nunca de falar o nome primeiro. Vou tocar e vocês vão aí curtindo. Estamos indo para a nossa finalização.
Legal, então fechando aí, toquei aqui, Ninguém Explica Deus. Ou música boa, hein? Não toquei ela toda hoje, mas no outro momento eu posso estar tocando. Ela está no tom de Ré maior, usei a relativa dela, logo no começo. Ré maior, Si menor, uma terça menor abaixo, a relativa menor do Ré maior. Ó, Ré maior com Lá no baixo, Sol maior, Ré maior com Fá sustenido no baixo, Mi menor, que é a relativa de Sol maior, Sol maior com Lá no baixo, Lá maior, Ré maior, repetiu, Si menor, Ré maior com Lá no baixo, Sol maior, Ré maior com Fá sustenido no baixo, Sol maior com Mi no baixo, Ré maior com Lá no baixo, Lá maior, Sol maior, Lá maior, Si menor, Ré maior com Lá no baixo, Sol maior, Ré maior com Fá no baixo, Fá sustenido no baixo, Mi menor, Sol maior com Lá no baixo, Lá maior. Aí repete bastante esses acordes, ok? Não vou estar analisando totalmente. Bom, então para fechar aqui, trouxe essa música para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Dúvidas vocês me mandem, ok? E quero comentar aqui uma palavrinha chamada persistência. Nós estamos aí assistindo os Jogos Olímpicos, ou então acompanhando, não dá para acompanhar totalmente, mas é uma energia muito interessante. Eu admiro muito o atleta. Acho que atleta é um exemplo maravilhoso para a gente dar para os nossos alunos, para quem gosta de música e está tendo dificuldade. Acho muito top você escolher, assim, ser fã, não idolatrar, tá, gente? Adorar somente a Deus em primeiro lugar. Mas você, de repente, até organizar umas fotos de um atleta que você possa estar escolhendo. Pesquisar um pouquinho sobre a vida deles. Eu tenho alguns atletas. Não vou ficar falando muito sobre isso hoje, porque já está na hora da gente fechar o nosso bate-papo de hoje. Mas eu acompanhei na minha adolescência um atleta da Turquia chamado Mansis. Não sei o nome dele todo, gente. Então, assim, depois vocês podem estar pesquisando. Mansis com S, no final é Z. É uma história, assim, de superação maravilhosa. Tem vários atletas com essas histórias de superação. E hoje alguém falou, quando eu estava assistindo em algum momento, um pedaço de algum jogo, então alguma notícia, e eu achei muito legal. A gente sabe disso, mas eu achei muito legal a forma como a pessoa disse que o atleta é um exemplo muito poderoso, porque eles ficam anos treinando. Alguns atletas postaram nos seus stories, eu não olho stories sempre, mas de vez em quando eu olho. E aí eu olhei, por exemplo, do Gabriel Medina, olhei da Rebeca Andrade, aí aparece as fotos das conquistas que eles tiveram, respectivamente. O Gabriel Medina teve a medalha de bronze e a Rebeca Andrade a de ouro na ginástica, na prova do solo. E logo depois aparecia eles pegando peso, fazendo exercícios. Então, que isso seja, assim, de inspiração para quem quer aprimorar o seu toque, seus acordes, o seu conhecimento. Quem gosta, porque é para quem gosta. Se a pessoa não gosta, acho que vale a pena a pessoa procurar algo que se identifique. Tem tantas coisas boas que a pessoa pode estudar, que a pessoa pode se aprimorar. Uns gostam de comida, de culinária, de inventar receitas. Uns gostam de esportes. Então é isso. Quem gosta de música, estamos aqui para estar trocando experiências. E compartilhando um pouquinho de música com vocês. Então, um beijo. Até a próxima.
E é isso aí. Aguardo vocês nos nossos próximos encontros. Acenar um pouquinho aqui, né? Pelo menos para alguns aqui no final. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver aqui. Ai. Isso aí. Muito obrigado da presença de vocês. Neudes, que legal! Nas primeiras aulas eu estava sempre parando para cumprimentar aqui, mas aí, como eu vou fazendo a revisão dos temas anteriores, vai ficando muito longo, não quero que fique muito longo não. Então é isso aí. Tchau, tchau.